ilumine e abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, buscando a presença de Deus, adorando, servindo ao Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, e nós temos hoje esta oportunidade de não apenas estarmos aqui entre nós, mas também podermos estar com muitos outros irmãos de diversas cidades. Milhares de pessoas já entraram, já acessaram, já acompanharam, estão sendo abençoadas por Deus, estão aprendendo a ouvir ao Senhor Jesus. Mas vamos fazer uma oração e vamos estar seguida falando um pouco da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o nosso guia, ela que nos conduz, ela que nos dá, nos traz o conhecimento. Então, fechamos os olhos, oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e amado Pai, obrigado, Jesus. Não há, Senhor, palavras suficientes que pudéssemos, Senhor, utilizar para expressar tamanha alegria e satisfação de estarmos aqui neste lugar. Que a Tua glória, que a Tua bênção, que a Tua graça venha se multiplicar em nossas vidas e em nosso dia a dia. Cremos em Ti, confiamos em Ti, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Agradecemos a Ti por isso, e, ó Senhor, e queremos continuar escrevendo a nossa história na Tua graça, na Tua presença, para que dia após dia possamos, ó Senhor, experimentar alegria, fé, confiança, certeza, que nós possamos nos aproximar de Ti cada vez mais. Te damos graças por tudo, nas Tuas mãos estamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Oh, glória a Deus. Podem colocar, os jovens podem colocar lá no telão e disponibilizar para os irmãos, aí no telão, com a graça de Deus. Vamos falar um pouco sobre questões administração financeira. A gente fala tanto nisso ao longo da nossa vida. Eu não tenho condições, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria, ou eu gostaria que Deus me abençoasse mais. Mas até que ponto, se Deus te abençoasse mais, isso de fato faria diferença na tua vida? Ao longo desses quase 35 anos que participo de trabalhos dentro da igreja, praticamente minha vida inteira, tenho visto pessoas que com uma renda baixa fazerem muito e pessoas com uma renda alta fazerem pouco ou quase nada. O meu pai sempre foi um grande exemplo nisso. Enquanto os engenheiros que ele trabalhava pagavam aluguel, ele já tinha 6 terrenos aqui na Matias. Isso há mais de 30 anos. Então, nós podemos ver que a questão administração financeira é algo de grande importância na nossa vida. E eu quero estar vendo algumas questões com os irmãos aqui. Você pode acompanhar aí no telão. Com a graça de Deus. Bom, slide 2 lá, pode botar para os irmãos. Antes de você pensar em ser bem-sucedido, eu quero chamar a tua atenção, eu até vou dividir em 2 blocos, A gente dá um alívio para os irmãos poderem descansar um pouco a voz, e assim a gente poder brincar um pouco com a palavra de Deus. Eu digo brincar não com uma questão de falta de educação, muito pelo contrário, mas porque falar da palavra de Deus, ensinar, eu nunca consegui ver como um trabalho, eu sempre vejo isso como uma diversão. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu estou estudando ela, quando estou montando uma mensagem, isso para mim é sempre imensamente prazeroso. O tempo passa,
ficar ali 6, 7, 8, 9 horas sentado, lendo e estudando a Bíblia, é um imenso prazer. Eu falei aqui que eu não nasci com isso, né, propriamente dito, mas fui adquirindo conforme a prática, né? Aquilo, quanto mais a gente faz algo, mais prazer a gente encontra. E quando a gente fala em administração financeira, não é diferente. Você está preparado para enfrentar os conflitos? Né? Quando você for bem-sucedido, você está preparado para receber críticas, lá no slide 3, você está preparado para ser criticado. Sabe, quanto mais bem-sucedido você for, mais criticado você será. Porque as pessoas não conseguem enxergar a história existente por trás da vida de uma pessoa bem-sucedida, não conseguem enxergar a história, os sacrifícios, os esforços que ela teve que fazer para conseguir alcançar aquilo que ela tem, e por causa disso é bastante criticado. Quer acompanhar aqui daí imprimir? Aqui no altar nós ainda estamos limitados, né, quanto às imagens do telão. Slide 4, né? Então, quando você pensa, eu quero ser bem-sucedido, você tem que estar preparado para enfrentar inveja, comentários negativos, comparações tipo, essa eu escuto muito, ele com tanto e outros sem nada. Certamente você já deve ter escutado essa frase em algum momento da sua vida, né? Por que ele tem tanto e outros não têm nada? Isso é injusto. Slide 5. E eu quero chamar a tua atenção para esta foto. Você já deve ter visto essa imagem ou imagens semelhantes, né? Pessoas bem-sucedidas sempre vão desagradar alguns. Eu vi essa imagem essa semana e eu achei ela interessante, né? Onde mostra a casa do fiel como um barraco e a casa do pastor como uma mansão enorme e bonita, né? Bom, meu pai é pastor há quase 50 anos e ainda não tem essa casa. Mas a ideia em si que eu quero chamar a tua atenção aqui, slide 5, não sei se já está lá, é justamente de você estar preparado para essas coisas. E quando eu olhei esta imagem, eu estava me lembrando de algumas coisas, né? Eu estava me lembrando que o meu pai era encarregado de elétrica, onde ele fazia, ele era responsável por mais de 40 homens, e um dia o chefe dele chamou ele no escritório e disse, Zé, não sei o que está vendo comigo, mas faz 3 dias seguidos que eu sonho como um anjo aparece para mim, dizendo que eu tenho que te mandar embora, porque tu tem um trabalho para fazer para Deus. Mas eu não tenho motivo nenhum para te mandar embora, tu é um dos meus melhores funcionários, o que eu faço? Aí o pai disse para ele, olha, faz o que Deus está dizendo, porque eu realmente tenho um trabalho para fazer. E ali o pai foi dispensado, passou a receber o seu seguro-desemprego e foi para Bento Gonçalves começar esta igreja que hoje nós estamos aqui, participando dela, com a graça de Deus. Lá ele começou de casa em casa, de porta em porta, ele não tinha um amigo, não tinha um parente, não tinha um familiar, não tinha ninguém sequer que ele pudesse tomar uma xícara de café. Todo mundo era desconhecido para ele. E lá ele de porta em porta, batendo e pedindo se as pessoas queriam receber uma oração, falando de Deus, e assim foi de porta em porta. Até um dia que, em meio às suas tantas andanças, ele chegou na casa de um homem, e ao pregar para ele, o homem gostou e disse, olha, eu não tenho um lugar para te oferecer, mas se tu quiser, tu pode fazer o teu culto aqui no meu pátio mesmo, né? E o homem com 38 na cintura. E o pai conseguiu uns banquinhos de madeira, botou no pátio, conseguiu uma mesinha, botou no pátio para ele pregar, quando começou a escurecer e a nublar. E o dono da casa disse, olha,
Eu acho melhor o senhor guardar a sua mesinha e a sua Bíblia, porque vai derramar-lhe água. Quando a chuva vem deste lado, nunca falhou. Aí o pai olha para ele e diz, então vai falhar pela primeira vez. Só se viu dali a pouco um clarão que se abriu no meio daquelas nuvens, foi a nuvem para um lado, a nuvem para o outro, e o culto saiu. Naquela tarde, uma senhora que tinha câncer no útero, estava desenganada os médicos, uma enorme de uma barriga, ela ficou curada. E esta irmã ofereceu daí o porão da casa dela para o pai fazer culto a partir daquele momento. O único detalhe é que o porão, ele não existia, era só as vigas de madeira e um monte de terra. E lá o pai conseguiu uma picareta e foi ele cavar que nem tatu. Conseguiu cavar, conseguiu levantar fechar com a alvenaria na volta, e ali começava lá no bairro São Roque, o primeiro ponto de pregação do nosso ministério, com a graça de Deus. Ali ficou durante 1 ano pregando, até que essa irmã disse, bispo, ele na época era pastor, pastor, tu não leva mal, mas eu vou precisar do local, porque os meus filhos vão se casar ou algo do tipo, e eles precisam ter onde morar. Lá foi ele, de novo saiu dali, e Deus, sempre correndo na frente, conseguiu um outro porão para o pai pregar. Ainda bem que esse porão, pelo menos, tinha parede, né? Ele não tinha porta, ele não tinha janela, ele não tinha piso, ele não tinha banheiro, ele não tinha elétrica, ele não tinha hidráulica, mas pelo menos esse tinha parede, né? Lá foi o pai reformar. Eu lembro dele fazendo aquele piso queimado com xadrez vermelho, né? Eu lembro da cena até hoje, isso faz mais de 30 anos. Das paredes que o pai pintou, versículos bíblicos, né? Em cada vão que tinha entre as colunas, ele colocou um versículo bíblico. Eu lembro ele fazendo isso tudo até hoje. E lá ele conseguiu ficar mais um tempo, alguns 3 ou 4 anos lá, até que a dona da casa resolveu que ela não queria mais que o pai continuasse ali, porque ela ia abrir uma igreja para ele. E ali foi todo um enorme transtorno, ela botou um 38 na cara do pai, que é para obrigar a sair, picou a caixa de luz, né? Picou todos os canos d'água, né? Para que a gente não tivesse água, mesmo o pai tendo 3 crianças pequenas em casa, ficou sem água, sem luz. E uma vizinha do lado, que era católica, ofereceu água e luz para o pai. Então tu pensa, poxa, o crente faz isso. A profeta destruiu a casa e picou os canos. A católica, cheia de santo em casa, ofereceu água e luz e que o pai precisasse. Ali o pai consegue com uma outra irmã, que oferece o fundo da casa dela para o pai construir uma casa, né? Era um barranco de uns 4 metros de altura, né? E ali o pai teve que cavar na pá e na picareta, né? Tinha que cavar toda esta área e construir uma casa em 30 dias. Conseguiu fazer em 28. Estando ali então, aí uma outra irmã ofereceu outro porão para ele morar. Lá foi o pai reformar o outro porão, né? Não deu nem 6 meses, a dona do terreno ali disse, pastor, não leva mal, mas o senhor arruma outro lugar para ti que eu vou vender tudo e vou embora. Do porão que emprestou para o pai fazer os cultos, ela desconectava o cano da pia e largava esgoto no meio do culto. Lá foi o pai de novo, né? Conseguiu um outro local, e eu lembro do dia que nós saímos também desta igreja, onde a gente foi próximo ali da região onde o pai mora hoje, né? Só por umas 4, 5 quadras, acho que para cima. A gente pegou os bancos e as cadeiras que tinha, e cada um botou nas costas, e levamos lá para a casa da irmã Terezinha, que é onde a gente teve uma estabilidade melhor, e o pai foi para Guaporé. No meio dessas andanças, lá no começo da igreja ainda,
Um dia o pai estava orando de joelhos na frente de um desses porões, e uma irmã viu o pai orando e no culto seguinte trouxe um sapato de presente para ele. Porque ela disse, bispo, pastor, eu vi que o seu sapato estava furado embaixo no último culto que eu vim, e aí eu trouxe um sapato para o senhor. Porque ele não tinha condições de comprar um sapato, então o sapato que ele tinha não tinha mais solado. Era só meia, chão, e que Deus abençoe os outros. Né? E ali foi assim anos e anos e anos e anos, não foi um dia, nem dois, nem três, porque cada vez que ele achava que ia melhorar, pediam o porão, lava, e ele para outro porão reformar tudo de novo. Né? E com dinheiro contadinho, né? Era 3 ou 4 pessoas ajudando. No meio de tudo isso, já estávamos eu e a Merlin, aí Deus pede para que o pai e a mãe tivessem a Meniz. Né? Tu imagina ter mais um filho no meio de tudo isso. Né? A mãe ela não queria, mas enfim, depois de Deus delicadamente diversas vezes insistir, acabou tendo, né? Porém, Deus manda a bênção, só que ele manda a bênção doente. A Meniz tinha um problema seríssimo de coração e foi desenganada pelos médicos. Né? Aí tu pensa, poxa, Deus pediu tanto, né, para que a mãe tivesse mais um filho e deu doente. Né? Mas era um tempo onde a gente tinha que aprender a não pedir explicações, aceitar e toca o barco. Né? Lá eles foram orar, buscar a Deus, até que Deus resolveu curar a Meniz, né, e deu um coração novo. Né? Hoje canta que é uma barbaridade. No meio de tudo isso, quando tu pensa agora vai, a Amélia adoece. Com o pai marca uma campanha, essa campanha também está marcada na minha memória, por diversos motivos, né? Mas um deles é que um dos que foram lá participar da campanha, que foi aqui de Canoas, nem era da igreja, né? Aquele homem comia. Pensa num cara que come. Tu multiplica. As irmãs tinham feito um panelão de carreteiro. O homem, ele não foi no culto, ficou em casa, lá na casa do pai, porque eram campanhas de 2, 3 dias, e todo mundo dormia lá em casa. Né? Ia um ônibus inteiro, dormia lá em casa. Eu lembro de diversas vezes eu dormi em cima de um lençolzinho esticado no chão, porque não tinha mais colchão, não tinha mais nada. E através disso, este homem comeu toda a carne, comeu uns 3 quilos de banana e 2 negas malucas tinham feito para o café do dia seguinte. E todo o leite as crianças tomou ainda. Barbaridade. Olha, nunca vi aquilo. Tá aí o tio Renato vivo até hoje. Que foi porque nesse meio tempo o pai e a mãe estavam com a Merle muito mal no hospital com encefalite. Né? Alguns anos depois eles foram orar na casa de algumas pessoas em Taquari e conheceram uma jovem que teve a mesma doença. Essa jovem vivia em estado vegetativo. Lá, mais uma vez, Deus abençoa e cura a Merlin. Lá no começo ainda, que é para dar entrada nas bênçãos, eu fui o primeiro a ter problema de saúde. Né? Com 5 anos de idade, tive ataque epilético. Né? É um problema, diz o médico, que queima um neurônio. Né? Então, veja, eu tenho um neurônio a menos. Né? E aí, em meio a tudo isso, imagina a igreja lá começando, eu tinha 5 anos de idade, a igreja foi fundada quando eu tinha 4. Então, eles estavam praticamente andando de um canto para o outro, de porta em porta, com um sapato furado embaixo, não tinha mais solado, era só a meio chão e toca o barco, porque é assim que Deus quer. E aí eu vou e tenho essa doença que me tratei por mais de 10 anos. Né? Deus já falava que eu ia ter que um dia ficar no lugar do pai e assim por diante, que esse era o ministério, enfim. Mas em meio disso a doença foi se agravando, alcancei o último grau praticamente dessa doença,
o que me atingiu a fala, né? Eu fiquei extremamente gago, era impossível decifrar sequer uma palavra que eu pronunciasse. E pensar, mas leva num fonoaudiólogo, mas nem num clínico. Não tinha dinheiro nem para aspirina, que dirá para tratar alguma coisa a mais, né? Mas, enfim, Deus foi abençoando, graças ao bom Deus, o pai e a mãe, em meio àqueles bombardeios todos que levavam de um lado para o outro, foram me ajudando a conseguir ter novamente controle da língua, né? Pensa, fala, pensa, fala, pensa, fala, pensa, e assim foi mais de ano, né? Para poder novamente ter controle na língua e conseguir falar, pelo menos que fosse compreensível, né? Não se esperava muito além disso. E com isso começa então a igreja lá em Guaporé, já tinha aqui em Canoas, mas também era outro problema, né? Quando o pai achava que ia se levantar um para ajudar, ele dividia a igreja e ia embora. E assim passou diversos pastores aqui por Canoas. Mas com a graça de Deus, a gente aprendeu que Deus a gente não tenta entender, assim, simplesmente obedece e espera que o resto venha, né? Na hora certa, no momento certo, ele vem. E quando nós fomos para Guaporé, é que podemos dizer, nós fomos para o paraíso, né? É como tu sair do inferno e ir para o céu, né? Qualidade de vida foi muito melhor, né? Pelo menos agora o sapato estava furado só em cima, né? Então tu botava uma sacolinha plástica nos pés e toca o barco, né? Pelo menos agora a gente não estava no porão dos outros, a gente já estava na nossa igreja, aquela que a gente desmanchou agora há pouco tempo, e fizemos a nossa, e estava na nossa casa, né? Que o pai também construiu com muito sacrifício, deu o carro que ele tinha em troca do terreno. E a história segue, e pessoas sendo curadas, famílias sendo transformadas, né? Muitos de vocês aqui têm bênçãos para contar de transformações, de curas, de milagres. Essa semana, quarta-feira passada, eu estive em Santa Rita, né? E lá os irmãos estavam me contando, lembrando um pouco de como era a vida deles antes de entrar na igreja e como passou a ser quando eles aqui passaram a fazer parte. Eles moravam há 21 anos pagando aluguel na mesma casa. E hoje eles têm 2 casas. Aí os 3 se emocionaram e tal, dizendo, a gente nunca pensou que ia ter um carro para andar. Contando da vida que eles têm hoje e da vida que tinham antes. Hoje, o irmão Arnaldo e a irmã Daiane estavam dando testemunho, o Arnaldo que estava praticamente morto em cima de uma cama, né? Deus tirou de lá também e hoje teve condições de dar um carro para a filha, né? Então a gente vai enxergando cada transformação, cada milagre, cada bênção que tantas e tantas famílias receberam, né? O Márcio aqui do meu lado, né? Não tinha nada quando chegou na igreja, vinha de bicicleta lá da Guajuvira, Barra Forte, bicicleta Barra Forte, né? E põe forte nisso, né? Porque às vezes, quem sabe você que está assistindo reclama para ir na igreja, da Guajuvira aqui são 10 quilômetros para vir e 10 quilômetros para ir. Ele vinha e voltava de bicicleta, né? E fez assim por muito tempo. E voltava de bicicleta, até que Deus abençoou, que deu a moto, né? Com a graça de Deus. Então, quando você olha aqui neste momento, aqui neste altar, né, e esse trabalho que nós estamos fazendo aqui nessa vigília, tem uma enorme história por trás disso. Cada um daqueles que estão aqui, eles não estão aqui por serem preferidos, por serem mais ou menos amigos, eles têm uma história por trás de tudo isso. Não estão em vão aqui. Seja a Meniz que está cantando, que tinha gravíssimo problema de coração, e acompanhou, mesmo sendo a nossa bebê da família, acompanhou grande parte das dificuldades e problemas. Tem até uma foto que você está lembrando, eu, a Amélia Meniz e a mãe, que nós tiramos lá na igreja essa, que o pai
construiu, que tinha os versículos bíblicos, né? A foto é tão feia que é linda. Vou ver se a mãe tem essa foto ainda. E então a gente vai, olha, seja de cada um deles que estavam aqui, e você começa a puxar na memória todo o sacrifício feito, né? Hoje você chega nas campanhas e vê o pai todo bonitão, né? Que ele adora se arrumar, né? Aí você percebe, né, a história que tem por trás de tudo isso. E aí quando eu estava olhando essa foto, né? Que está aí no telão, eu estava olhando essa foto e disse, poxa vida, né? Tem toda uma história por trás da vida de um pastor. Não é algo em vão, nada acontece do nada, né? Nada acontece de amor em graça, né? Se hoje eu estou aqui falando e pregando e faço isso praticamente todas as semanas, né? E consigo, no mínimo, me fazer entender, né? Isso foi um trabalho de anos, né? Moldando a minha voz de novo, né? Tendo que reaprender a falar, né? Algo que para grande parte de vocês é algo tão natural. Então nós enfrentamos ao longo do tempo desafios, dificuldades, né? Que mesmo tendo uma escolha de Deus, um desejo de Deus, de fazer as coisas, de fazer um trabalho, mesmo assim enfrentamos grandes dificuldades, tivemos que aprender a vencer as nossas limitações e não a dar desculpas, né? Desde muito criança nós tivemos que escolher, né? O tênis está furado em cima, e não era furinho, era caco de furo, né? Tu enxergava o dedão ele sendo para cima assim, ó, né? Esse era o tênis de ir para a escola, né? Imagina, eu chegava na escola e o dedão dava oi para todo mundo, né? É o que tinha. Aí tinha épocas que não era tão feio, eu ia de sapato social, né? Baque, chique, sim, porque daí o furo era embaixo, né? Não aparecia, né? Mas graças a Deus vencemos tudo isso e estamos aqui. Então o que eu quero chamar a atenção é que por trás de um vencedor sempre tem uma grande história por trás disso, né? História essa que as pessoas não vão enxergar, história essa que as pessoas não vão perceber, história essa que as pessoas não vão conhecer, né? E você terá que ter a paciência com eles, você terá que ter a paciência em poder não julgá-los, não condená-los, né, mas simplesmente ignorar, porque ele está dizendo isso de mim porque ele não conhece a minha história, ele não conhece a minha vida, ele não sabe por tudo que eu passei, ele não sabe por tudo que eu enfrentei, ele não sabe todas as vidas que hoje estão muito melhores, porque de alguma forma eu consegui influenciar suas vidas, eu consegui ajudá-los a colocá-los num caminho melhor, né? Como o Pedro, que era vendedor de temperinho, né? Quando eu vim para cá, eu sempre dizia, Pedro, tu pode muito mais do que isso. Tu pode muito mais que isso. E hoje tem a empresa dele. Então, que a gente possa realmente... Esse é o maior bem que a gente adquire, né? Esse é o maior presente que Deus pode dar para nós. É justamente a transformação que a gente gera na vida das pessoas. Não é a casa que eu venha construir, venha ter, não é o carro que eu venha ter. Isso são bens que hoje existem, amanhã não existem mais. Mas o bem que você constrói na vida das pessoas, a transformação que você leva para a vida delas, isso que não tem preço. Só que isso é imaterial, as pessoas não enxergam isso, né? E aí coloca o slide 7, por favor. Pessoas bem-sucedidas sempre vão desagradar. E isso vai acontecer com você, assim como falam, seja de mim por ser pastor. Esses tempos atrás, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo, porque pastor é tudo ladrão. Bem assim ele mandou dizer. Eu achei interessante a afirmação dele, né? Aí eu peguei e respondi. Eu disse, me tira uma dúvida. Tu realmente acredita que eu, formado em engenheiro civil, técnico em informática, preciso ser pastor para ganhar dinheiro?
Aí o cara respondeu, desculpa, eu não sabia. Então, entende? Então, a questão não é, como eu estou falando, o dinheiro, porque a gente vem de uma família que foi escolhida por Deus para fazer esse trabalho para Deus. Né? Então, a gente, desde muito cedo, a gente foi ensinado, quem sabe da pior maneira possível, mas fomos bem ensinados, que o nosso foco não tem que estar naquilo que temos ou não, mas naquilo que devemos fazer. Né? E hoje, com a graça de Deus, temos a oportunidade de poder estar levando bênção, graças a muitas e muitas famílias. Sejam vocês que estão aqui, que certamente cada um de vocês teria uma história para contar de bênção, de graça, com a Pâmela e o seu esposo. Né? Cada um teria uma história de bênção para contar, de transformação, de mudança, que ocorreu na vida de vocês. Seja lá o Cláudio que vivia doente, e hoje nós estava lá brincando de eletricista na casa nova dele, né? Enfim, então, de alguma forma a gente tem tido condições de influenciar a vida de tantas e tantas pessoas. A irmã Suelciane, que está nos assistindo, também tem bela história de bênção para contar. Um pouquinho da vida dela eu também conheço. Enfim, são tantas e tantas pessoas que certamente ficarão marcadas na nossa memória, no nosso coração, por todo o tempo que nós vivermos. E quando eu digo para o Senhor, Senhor, abençoa para que eu viva 150 anos aqui na terra. Eu não peço isso porque viver na terra seja bom. Né? Porque se tu vai parar para pensar, não tem muita coisa boa aqui embaixo. Agora, tem muitos outros tantos Pedros ainda para ajudar, outros tantos Marcos, outros tantos Jeffersons, ainda tem outros tantos Arnaldos que precisamos tirar dos hospitais. Né? Há outras tantas e tantas famílias que precisamos influenciar, ajudá-los a colocar num caminho melhor, num caminho muito mais aperfeiçoado, um caminho muito mais feliz, e é isso que torna viver aqui embaixo tão bom, né? Porque a gente experimenta tudo isso. Né? Mas nós, quando falamos em administração financeira, nós temos que começar a pensar de maneira inteligente, porque senão a gente não chega a lugar algum. Quando nós começamos a aprender, então, administração financeira, eu passo a ser uma pessoa menos emocional e mais racional. Eu começo a pensar não com o coração, mas com a razão, porque não se administra dinheiro com o coração. Se você faz isso, nunca vai chegar a qualquer lugar, independente do salário que tu ganhe. Como naquela imagem que nós estávamos vendo anteriormente, apenas como exemplo, comparando a casa do pastor, que Deus abençoe, que isso seja uma profecia na minha vida, né? E em todos os demais pastores no Brasil e até fora do mundo, né? Lembro, eu era criança quando Deus pediu, faça uma oração nesse momento, no meio do culto, porque nesse momento um pastor fora do país de vocês está sendo morto por amor à minha palavra. Interessante que esses exemplos, eles nunca são lembrados. E quando eu vejo aquela imagem, eu fico pensando, poxa, estamos comparando o quê com o quê? Estamos comparando um pastor com um fiel. Que pastor? O cargo de pastor é um dos maiores cargos presentes em qualquer entidade religiosa. Ele não chegou nesse cargo em vão. Teve todo um trabalho por trás disso. Teve sacrifícios por trás disso. Teve esforços por trás disso. Teve uma batalha por trás disso. O fiel, por muitas vezes, é alguém que está começando na fé. É alguém que não tomou uma decisão com Deus. É alguém que ainda é aquele crente, muitas vezes Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? É aquele que escolhe vir na terça e não vir na quinta e talvez aparecer no sábado, né? Esse é o fiel, né? Como eu estava falando quinta, não estava muito bem da gripe, eu disse, eu sou um dos poucos que não pode botar atestado médico, né? A não ser que eu esteja morrendo. Agora, se eu não estiver morrendo, eu venho igual, né?
Se eu não conseguir falar, alguém fala por mim, pois eu já aprendi a gesticular. Ou seja, né, se as carnes conseguirem ficar em pé, lá estou eu, né, porque esse é o meu compromisso. Ou seja, são responsabilidades diferentes, e por consequência, resultados diferentes. Não podemos comparar a mesma coisa em situações diferentes. Podemos comparar a casa de um dono de uma multinacional com a casa do porteiro dessa mesma empresa? Não tem. Se ele chegou a ser dono de uma empresa multinacional, ele fez grandes sacrifícios para isso. Ele estudou muito para isso. Ele correu muitos riscos para isso. Ele abriu mão de muitas coisas para isso. Por isso que ele chegou aonde chegou. E é importante que você tenha em mente isso. Que você tenha em mente que você, se quiser chegar a algum lugar, você vai ter que fazer sacrifícios. Seja na fé, onde você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que tomar decisões na tua vida, né? Você vai ter que aprender a confiar, mesmo tendo todos os motivos para não confiar. Você terá que acreditar, mesmo tendo todos os motivos para não acreditar. Porque eu cansei de ver o meu pai pregando na igreja, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu não via abundância nem no sapato dele. Se eu olhasse para cima, eu via menos ainda. E ele nunca deixou de pregar por isso. Sabe por quê? Fé. Porque ele lembrava que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ele lembrava que Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para todas as coisas. Pois ele lembrava que Êxodo capítulo 20 diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos aprender a amar a Deus não por aquilo que temos ou possuímos, mas que nós possamos amar a Deus simplesmente por Ele existir. É isso que faz a diferença muitas vezes em um servo muito abençoado e um servo que não está abençoado por Deus. Não tem a mesma fé, não tem a mesma confiança, como você pode ver aí no slide 8, né? Então, não tem a mesma perseverança, não tem a mesma, são situações diferentes, por consequência, méritos e resultados diferentes. Se você olhar para as pessoas dentro de uma igreja, você verá pessoas, muitas vezes, num mesmo cargo, obtendo resultados completamente diferentes, porque são histórias diferentes, esforços diferentes, disponibilidades diferentes, dedicações diferentes, né? Perseverança diferente. Às vezes, você é daquele que fiel, eu não tenho um cargo na igreja, mas, então eu não faço falta, eu posso ir na terça ou não vou na quinta, mas está lá o Wagner Vitória, 3h30 estão na igreja. Não é uma questão de cargo, é uma questão de amar aquilo que faz, de se dedicar àquilo que faz, de se esforçar naquilo que faz. E Deus enxerga tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos iluminar, Deus quer fazer a diferença, slide 9. E Deus é justo. Diz a Bíblia que Cristo veio para dar vida e vida com... Por que o pastor não pode ter abundância? Por que o fiel não pode ter abundância? Por que o porteiro não pode ter abundância? Por que o diácono, a diaconisa, o evangelista, ou qualquer pessoa na igreja não pode ser bem sucedido naquilo que faz? Por que só o pastor tem que ser mal sucedido? Sabe que existe uma crença onde mostra que, onde as pessoas acreditam, pastor de Deus, ele é humilde. Ele anda de fuca, veste mal, come mal, e esse é pastor de Deus. Eu não sei qual é a lógica da coisa. Mas Cristo quando esteve na terra era pobre, então você adora ao Cristo diferente do meu. Quando foi na vida que você fez uma festa e deu de comer para 10.000 pessoas?
Quantas vezes você fez uma festa para 10 mil pessoas? Nunca fez? Cristo fez 2 vezes. Quando foi que você tinha que pagar as contas do mês? E você diz, eu tenho que pagar as contas do mês, eu vou pescar. Não, eu não vou pescar, eu vou pedir para o Marcos ir lá pescar e depois ele paga as nossas contas. Quando foi que você fez isso? Nunca. Cristo fez. Cristo um dia chegou, Marcos, pega a tua varinha, vai ali no rio e pesca. Abre a boca. No primeiro peixe que tu pegar, dentro vai ter uma moeda. Paga as minhas dívidas e as tuas. Quando foi que tu fez isso? Nunca. Cristo fez. Quando foi que você, diante da morte de um amigo teu, você não estando contente com aquilo, você foi lá e disse, levanta. Cristo fez. Lázaro era muito amigo de Jesus. Muito amigo de Jesus. E Jesus não estava contente. Não, Lázaro é muito novo ainda para morrer. Eu vou lá levantar ele. Cristo fez tudo o que teve vontade na hora que quis. Isso é ser pobre? Quem sabe estamos falando de um Cristo diferente. O meu sempre foi muito rico. Nunca, financeiramente, ele poderia ser dono do mundo se quisesse. Porém, ele não tinha o menor interesse nisso. Não era esse o objetivo dele na terra. Até porque qualquer palácio naquele tempo era casinha de cachorro, perto do que ele tinha no céu. E essa visão que a gente tem que passar a ter. Nós estamos aqui não é para conquistar bens, esse ou aquele. Se Deus nos der, é de acordo com as nossas obras, trabalhos e esforços. É mérito. Eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. Mas isso será resultado do teu trabalho. Resultado. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Slide 10. E eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu já escutei também, o crente de verdade, ele tem que ser pobre, porque a Bíblia diz que os ricos não herdarão o reino dos céus. Eu diz, aonde é que tu estudou teologia? Aonde é que tu estudou a Bíblia? Me fala que é para mim não estudar lá. O teu Deus é diferente do meu. Deus não quer ninguém mal, não. Deus não quer ninguém passando fome ou passando necessidade, não. Deus não quer ninguém doente, não. Agora, tudo acontece por um propósito na nossa vida. Todas as doenças que eu e a minha família enfrentamos nos tornou pessoas mais preparadas para fazer aquilo que hoje nós fazemos. Toda a miséria, toda a dificuldade financeira que nós enfrentamos foi importante para nos ensinar a valorizar aquilo que de fato tem valor, que são as pessoas, que são o bem que nós fizemos, que é o quanto nós conseguimos mudar, interferir na vida das pessoas, para ajudá-las a ter uma vida muito melhor. E a palavra de Deus, ela é rica em textos, em trabalhos. Eu não vou ler aqui, daqui a pouco para não me estender muito, mas se você ler 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao 12, novamente os apóstolos estão falando dos seus direitos como apóstolos, né? Porque desde aquele tempo se tinha esta falsa visão, desde aquele tempo se tinha esta forma errada de enxergar, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, também fala sobre isso. Que cada um tem direito, o apóstolo Paulo fala, quem que quando vai lutar numa guerra, luta às suas próprias custas. É importante você ter em mente todo o trabalho que você fizer, Deus vai te recompensar. Todo esforço que você fizer para Deus, Deus vai te abençoar. Independente se A, B, C, D não goste. Deus não está preocupado com o gosto deles, Deus está preocupado com aquilo que pode fazer por você. Deus é justo. Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer abençoar o teu lar, Deus quer que você viva cada vez melhor.
Deus quer que você seja muito feliz, mas Deus não quer que isso tudo esteja em primeiro lugar na tua vida. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Se Deus te desse mais hoje, você continuaria firme na igreja ou será que isso serviria para te afastar ainda mais de Deus? O objetivo de Deus é a tua salvação, tenha em mente isso. O objetivo de Deus é que um dia tu possa morar com Ele. O céu é real, assim como o inferno também é. Há duas formas de você acreditar nisso, ou você acredita agora ou você vai acreditar amanhã, quando não haverá mais tempo ou oportunidade para isso. Se você botar lá o slide 13, tem um versículo, essa semana até comemorou-se no Brasil o Dia do Pastor, né? E lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Sabe que essa é a parte difícil? Porque quando você é um líder, você não pode fazer aquilo que agrada às pessoas, você tem que fazer aquilo que deve ser feito. Você não deve se preocupar em agradar, você deve se preocupar em obter resultados, né? Você deve e obter resultados é servir a Deus de todo o nosso coração. É em muitos momentos você deixar a tua família de lado para servir a Deus. Sim, porque Deus sempre estará em primeiro lugar, sem exceção. É importante nós termos em mente isso. De que forma nós estamos nos preparando emocionalmente. E quando eu falo em administração financeira, isso tudo vai influenciar. Porque Deus te abençoar ou não te abençoar, depende muito de como você emocionalmente se envolve com tudo isso. Se você é uma pessoa que vai colocar essas coisas acima de tudo, Deus não vai te abençoar. É preciso você estar preparado para isso. É preciso você estar preparado para ser elogiado, mas também para ser cobrado. Eu tenho falado que a parte que mais me chama a atenção no meu ministério são justamente as críticas que eu recebo. Que eu gosto de ouvir e analisar cada uma delas. Algumas são tão... Jesus amado, fez muito esforço para falar uma bobagem tão grande. Esse esforço. Não é possível que alguém consiga falar uma bobagem, mas tão boa, né? E esse virou à noite pensando, né? E já outros, às vezes falam alguma coisa que possa ser útil, né? E diz o apóstolo Paulo que não devemos dar ouvido àquilo que as pessoas falam, mas devemos nem olhar para a esquerda, tampouco olhar para a direita, olhe para a frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Assim a minha família, ao longo de todos esses anos, assim o tem feito, né? Entre erros e acertos, não o sei, Deus o sabe. O que sei que, se são acertos, se são erros, os resultados estão aí representados na vida de cada um de vocês. E como nós viemos à Terra para dar resultado e não nos preocuparmos com erros, estamos satisfeitos pela vida de cada um de vocês, pela presença de cada um de vocês, pela felicidade que Deus possa dar uma vida muito longa para cada um de vocês, conforme a sua vontade. Diferente que esses dias eu estava ouvindo, porque uma das coisas que os pastores mais temem é a volta de Cristo. Porque o dia que Cristo voltar, eles não vão poder mais pedir dízimo. Essa foi a que eu estou falando, a bobagem maior que eu já ouvi na vida. Eu disse, tu acha que para onde eu vou estar preocupado com bobagem dessa? Eu vou ser sustentado, eu não vou precisar me preocupar mais. Tu pode ficar até com a minha casa para ti. Não estou preocupado com mais nada daí. Ou seja, então as pessoas se apegam a bobagens, a besteiras, entende? E aí se elas pudessem viver nas suas vidas 1/3 do que a minha família viveu, aí eu pergunto, quem ficaria, quem aguentaria? Né? Quem aguentaria passar o que o bispo José passou? Aí vê ele bonitão nas campanhas, aí diz, olha lá, ele está rico. Pena que não está, porque se ele tivesse rico eu também estaria melhor, porque eu posso dizer que eu tenho o melhor pai do mundo. Pode existir pai igual, melhor não tem. Né? Se ele não faz mais é porque não pode. E a minha mãe é a mesma coisa. E eles são perfeitos tanto na hora de fazer o melhor por nós,
quanto na hora de cobrar. Quando tem que cobrar, cobra com vontade, que é para te não esquecer, né? Agora, quando tem que ajudar a gente, não tem também igual, né? Então, mas enfim, o maior presente que a gente pode ter é estar no caminho de Deus, e o dia que partir, poder morar com Deus, é poder estar numa igreja onde, enquanto muitas outras falam, diabo não existe, eu enxergo ele sendo expulso desde criança. A menina tinha 4, 5 anos de idade e já via os demônios. Ô mãe, olha lá o bicho, olha lá o bicho. A mãe teve que orar para que Deus trancasse o dom dela, porque ela estava na escola e tinha uma baita de uma santa na escola, e um dia ela ficava falando que tinha um bicho lá da santa. E as professoras chamaram a mãe na escola. E a mãe teve que orar para que Deus trancasse, porque ela não entendia. E enxergar essas coisas para ela era tão natural como enxergar cada um de nós. Então não se tinha medo, nada, era comum, natural isso, né? Ou seja, então eu cresci vendo tudo isso dentro da minha família, né? Ou seja, o nosso ministério, a doutrina, o ensinamento, os dons, né, foram crescendo, desenvolvendo, aplicando, enquanto outras igrejas que em matéria de tamanho são muito maiores do que a nossa, em matéria de conhecimento, meu Deus do céu, são insignificantes. Mas enfim, se tem almas que estão sendo salvas lá, toca o barco, que é isso que importa. Resultado, que salve as almas, né? Tanta gente precisa. Então, em Hebreus 13, 7, né? Como diz a Bíblia, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando a sua maneira de viver. Então, que assim a gente possa passar para vocês e que vocês possam ter em mente isso, para que Deus possa abençoar a minha vida, possa abençoar a tua vida, possa fazer a diferença na tua casa. Não sei quais são os problemas que você está enfrentando, quais são as lutas que você está enfrentando. Quem sabe as lutas que você está enfrentando hoje são maiores do que essas que eu citei, que eu e a minha família enfrentamos. Não sei. Mas o importante é que, em meio a tudo isso, você permaneça firme na fé e no amor a Deus. Deus te ama, né? E você só vai crescer, desenvolver e prosperar com a ajuda de Deus a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida e você fazer as coisas que tem que ser feitas sem dar desculpas, sem apontar limitações, né? Que vir a um culto seja especial para você, que vir à igreja seja especial para você, que estar aqui seja importante para você, que orar, que falar de Deus, que ler a Bíblia, que conhecer mais de Deus seja importante para você, né? Você tem a graça de estar no ministério onde se trabalha com o mundo espiritual, da mesma forma que se trabalha com o mundo material, se tem conhecimento para isso, né? O ministério foi fundado com isso. Por que a gente não aceita esse negócio de cair pelo Espírito Santo? Poxa, desde que eu me entendo por gente, eu vejo meu pai e minha mãe expulsando demônio. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo o pai e a mãe expulsando demônios que colocam as mãos nas costas e começam a girar. Hoje diz que estão cheios de Espírito Santo. Tá, mas que raio de Espírito Santo é esse que apareceu agora, que antigamente era expulso? Não, o que é isso, tio? A gente não veio de ontem, né? Há muitos e muitos anos a gente trabalha com isso, né? Então, por isso que a gente prega, a gente ensina, não caia nisso. Senão a tua vida vai ser uma vida de derrota, a tua vida vai ser uma vida que não vai para frente, ou está sempre na mesma coisa porque você não toma uma decisão com Deus, não toma uma postura com Deus, não coloca Deus na frente das coisas, né? É o crente da dúvida. Quem sabe você é um crente muito duvidoso, né? Sabe que tem muitos desses, né? Ah, mas será? Ah, mas será? Ah, mas será? Ah, mas será? Continua nesse será, que daí quando você pede para Deus abençoar, Ele também diz, ah, mas será? As respostas são as mesmas. Se você não plantar hoje, você não vai colher amanhã. Se você não passar a confiar em Deus hoje, Deus não vai passar a confiar em ti amanhã. É preciso Deus enxergar na gente isso, essa fé, essa confiança, essa perseverança, né? Nós vamos
fazermos uma oração agora, né? Daqui a pouco mais, ainda é cedo, recém 1h30, né? Nós vamos louvar, nós vamos cantar, tem café lá atrás, tem chimarrão, fique à vontade, tome a tua água. Depois, mais tarde, nós vamos estar concluindo com a segunda parte, onde eu quero mostrar para vocês uma forma básica e simples de você perceber a tua vida financeira de forma mais clara, né? Vamos brincar um pouco em matemática, né? Bem simples, né? Nada de cálculos complicadíssimos, né? Algo bem simples, qualquer pessoa pode fazer e traz grandes resultados. Amém? Não dá tempo aqui da gente contar toda a história do Ministério Cristo Senhor, né? Aí tu lê ali desde 1983. Ah, se você soubesse o que isso significa. Não é mole. Chegar até aqui, só Jesus na causa, né? Mas, estamos aqui. E assim virão muitos outros, né? Espero que mais fáceis do que aqueles que já passamos, né? Que não venhamos precisar mais enfrentar a nós mesmos, as nossas ideias, nossas personalidades, enfim, que já venhamos ter sido provados em tudo que é possível, assim eu espero, né? Mas Deus sempre em primeiro lugar. Ganhando ou perdendo, Deus continua sendo a nossa escolha. Vamos orar, vamos falar com Deus. Sei que vocês estão ansiosos para ouvir a Meniz cantar, né? Mas na internet muita gente já está pedindo louvor e já quer ouvir esse, já quer ouvir aquele, né? Vamos louvar o Senhor em seguida. Oramos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por esses 35 anos de história. Obrigado por todas as limitações que permitiste, ó Pai, que nós venhamos enfrentar. Obrigado por todas as barreiras que tivemos que ultrapassar. Obrigado por todos os momentos, ó Senhor, que tivemos, ó Senhor, que conseguiram ultrapassar. Momentos que não duraram um dia, 2, 3, momentos que duraram anos de nossas vidas. Mas, se estamos aqui, ó Pai, é porque conseguimos vencer, é porque conseguimos fechar os olhos para as dificuldades e abri-los para Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito, por tudo que tem operado, e que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua vitória venha se multiplicar em nossas vidas e nossos corações. Graças eu Te dou por tudo, e nas Tuas mãos nos colocamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos, fiquem à vontade e vamos louvar ao Senhor. Oh, glória! Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Eu não sei se eu já falei em algum momento, mas vocês sabiam que o bispo José já foi surfista? Não? Ninguém sabia que ele já foi surfista? Pois é, e ele surfou com o primeiro carro que ele comprou, né? Nós estávamos passando algumas dificuldades, e ele decidiu então, dos 6 terrenos que ele tinha, aqui na Matias, ele decidiu vender um. E aí ele foi e comprou um carro, um Passat 79, caixa louca, amarelo ovo, é uma incrível, né? Uma relíquia, né? Para quem gosta de colecionar. E nas suas tantas viagens pela serra, porque o carro, claro, ele tinha algumas goteiras, né? Entrava água, se não me engano, pelo painel, não sei o quê. Um dia ele estava lá no interior, viajando, pregando, direção a Guaporé, aqueles interior, ele foi em casa por casa, vila por vila, pregando. O banco do motorista desceu. O assoalho estava podre e desceu, né? Estrada de chão. E ele parou, pediu para um colono uma tábua, colocou debaixo do banco, botou o banco em cima e ele ia surfando e dirigindo, e assim continuou pregando por um tempo, né? Então o bispo já foi também surfista, né? Surfava com o seu banco de motorista em cima de uma tábua, né? E firme e forte com o seu Passat 79, eita, né? Um carro tão bom que foi fabricado no ano que eu nasci, né? Mas entre tantas bênçãos, aqui estamos nós, né? Graças a Deus, com carros um pouco melhor do que aquele, né? Mal, o
carro não era assim, que máquina, mas o motor que tinha era uma beleza, nunca deu problema, né? Pelo menos alguma coisa boa tinha. Mas, com a graça de Deus, isso possibilitou que nós estivéssemos aqui hoje para falarmos de administração financeira, né? Slide 16, meu amigo. Grande parte das pessoas não conseguem ampliar os seus rendimentos, pelo menos não a curto prazo. Por isso, vamos ver uma forma de gerenciar seus ganhos e obter melhores resultados. Então, eu vou me ater aqui, até para não ser muito extensivo, né? Explicando uma forma de você administrar aquilo que ganha e, com isso, ter um proveito maior. Slide 17. Grande parte das pessoas não sabem com precisão onde gastam seus rendimentos. É comum as pessoas dizerem que seu dinheiro desaparece. Devido a isso, passam a desconfiar das pessoas que moram na mesma casa. Alguém está metendo a mão. Outros problemas também surgem devido à falta de gerenciamento. Reclamação da família por falta de lazer, reclamação da esposa ou do marido por não terem um tempo só para os dois. Em épocas especiais, não presenteiam-se mutuamente por falta de recursos. Dificuldade na alimentação, ou seja, é sempre o mesmo feijão, arroz com batata e não sai disso, né? Bom, slide 19. Primeiro passo que eu quero deixar aqui para vocês. Identificar destinos, conhecendo realidade. Agora vamos listar todos os gastos que temos ao longo do mês. Uma pequena tabelinha. 20. Por exemplo, água, luz, gás, aluguel, telefone, TV a cabo, supermercado, açougue, fruteira, padaria, prestações diversas, manutenção do carro, moto e lazer. Uma pequena sugestão de itens para você ir marcando ao longo do teu mês. Segundo passo, monte uma tabela. Montar uma tabela pode ser uma folha de caderno, onde ao longo de 2 ou 3 meses, você irá anotar seus gastos de forma precisa, ou seja, até os centavos. No exemplo a seguir, foram 10 colunas com 2 centímetros de largura cada. Algo bem simples. Pegou a folha de caderno, faz 10 colunas com 2 centímetros de largura cada uma. Slide 22. E aí fica essa tabela que você deve estar vendo aí no telão. Água, luz, telefone, supermercado, açougue, fruteira, padaria, prestações diversas, carro, lazer, igreja, né? 23. Aí agora o primeiro passo. Então, ao longo de 2 ou 3 meses, você vai anotar todos esses gastos. Aonde? Para que você possa, com isso, identificar onde você está gastando. Slide 24. Quarto passo. Verificação de valores. Em cada um dos meses, somar o quanto foi gasto em cada coluna. Slide 25. Eu botei um exemplo aí, né? Água e luz. Por exemplo, junho gastou 204, julho 215, agosto 230. Uma média, em média, R$216. Para quem não sabe como se calcula a média, é somar os 13 e dividir por 3. Telefone e TV a cabo, para quem tem. Supermercado. E ali o total que foi em junho, total em julho, total em agosto. Você vai pegar naquela tabelinha, somar tudo que você faz uma tabela para cada mês. O quanto você gastou em açougue, quanto você gastou em fruteira, em padaria, em prestações diversas, quanto você gastou com o carro, o quanto você gastou em lazer, X, cachorro-quente, pizzaria, e o quanto você gastou na igreja, o seu dízimo, sua oferta e assim por diante. Para uma família com uma renda de aproximadamente 2.000, aqui o total de gastos médio foi de R$ 1.986. Falando como engenheiro, essa família está quase falindo. Ah, mas ela está no
verde. Não, ela está no verde por uma questão aritmética de média. Na prática, ela está falindo. E ela vai descobrir isso mais cedo ou mais tarde, né? Por que essas tabelas dão grandes resultados, né? Porque você vai passar a identificar onde realmente você gasta, né? Isso é importantíssimo, porque às vezes você gasta em tantas coisas ao longo do mês que você não tem noção dos seus gastos. Não há como você ter uma organização financeira se você não sabe onde gasta, né? E isso precisa ser com precisão. Fui no bar, comprei uma bala, custou 10 centavos. Você marca esses 10 centavos, né? Quando eu desenvolvi essa técnica alguns anos atrás, né, eu apliquei ela em mim para mim verificar se os meus gastos estavam sendo adequados ou não. O resultado que eu consegui passar a viver com metade do que eu vivia antes. Apenas reorganizando os meus gastos. 26. Bom, agora vem a questão de verificação de valores máximos. Como você sabe o quanto você gasta em cada item, você precisa definir, então, metas a atingir em cada um desses itens. No mercado vamos gastar no máximo tanto. No açougue vamos gastar no máximo tanto. Fruteira vamos gastar no máximo tanto. E você vai definir gastos máximos, como está no slide 27, né? Então eu fiz aí então uma reorganização dos gastos. Água, luz, vamos botar com média gastar R$16 a menos. Telefone e TV a cabo, a gente gosta de falar bastante no Zap Zap, gosta de olhar um filmezinho, então por enquanto não vamos cortar nada. No supermercado vamos poupar R$63, vamos comprar uns pacotinhos salgadinhos a menos. No açougue vamos gastar uns R$32 a menos, vamos trocar a picanha por coxa sobre coxa, né? Ou ao invés de comer carne vermelha os 7 dias da semana, vamos comer um pouco de carne branca. O custo é muito menor e faz muito bem para a saúde. Nas prestações diversas, vamos gastar R$40 a menos, ou seja, vamos fazer de prestação no máximo R$100 por mês, né? Quando terminamos de pagar aquela prestação, fizemos outras, desde que o somatório nunca passe de R$100. Com o carro, ao invés de ir até na padaria de carro, vamos dar uma caminhada, né? Vamos ir até a fruteira a pezito, faz bem para a saúde, emagrece, né? E vamos poupar um pouco de combustível, vamos poupar um pouco com manutenção do veículo, troca de óleo, desgaste de pneu, desgaste de peças, enfim. No lazer, vamos gastar R$75 a menos. Ou seja, ao invés de sair uma vez por semana, vamos, por exemplo, numa semana nós vamos sair, na semana seguinte nós vamos pedir algo para comer em casa. Isso você vai conseguir ter uma economia muito grande, né? Às vezes, se você sai com a família para comer uma pizza, você vai gastar R$100. Se você comer a mesma pizza em casa, tu gasta 50. Então, isso é uma forma de manter o lazer, por exemplo, e diminuir o teu custo. E com a igreja, propositalmente eu botei aqui, gastar R$30 a mais. Sabe do que é esses R$30? Eu fiz o cálculo. Se você guardar R$30 por mês, é um valor muito abaixo de grande parte dos demais valores. Você consegue participar de todas as excursões da igreja, nas 3 festas no ano, gastando R$30, guardando R$30 por mês. Como nós estamos vendo aqui, esse trabalho, essa forma administrativa é uma forma que não leva em conta a possibilidade de você aumentar o teu ganho num curto prazo, mas uma readministração. Porém, nós vemos aqui ao longo desta noite, muitas pessoas que entraram nesse ministério, como citei o Max, vindo para a igreja de bicicleta e hoje vem de carro.
de outras pessoas que moravam de aluguel há mais de 20 anos e hoje tem 2 casas. E de outras, como Pedro, que vendia temperinho e hoje trabalha na sua empresa. E outras tantas pessoas que tiveram uma mudança de patamar de vida, mesmo que isso não se represente, às vezes, diretamente, economicamente falando, mas melhorou em qualidade de vida. Né? E, ou seja, então Deus teve uma grande influência. Então nós acreditamos que através da fé, do esforço maior para com Deus, nós conseguimos atrair a atenção de Deus para a nossa vida, para que Ele possa abrir portas cada vez melhores para nós, né? Mesmo em situações difíceis. E você observa pequenos cortes em cada um dos itens. Por exemplo, o supermercado, que acha um dos cortes maiores, R$ 63, isso dá em torno de 10%. Os cortes são pequenos, quando tu tem noção da onde tu está gastando. E veja que isso gerou no gasto médio, você, ao invés de gastar R$ 1.986, se não me engano, né, você passou a gastar R$ 1.743. Gerou uma economia de mais de 12%. Só a economia que você gerou em readministrar o teu gasto, cobre o teu dízimo, a tua oferta, a tua viagem e sobra dinheiro. Tá percebendo como pequenas mudanças no dia a dia trazem grandes diferenças na vida daquele que está administrando. E a tua vida financeira, ela deve ser realmente encarada dessa forma. Tu tem que levar a sério. Mas o que é 5 centavos em uma bala? A questão não é você comer uma bala, a questão é quantas você come no mês. A questão não é você comer uma pizza com a tua família. A questão é o quanto está custando 2, 3 pizzas todas as semanas ao longo do mês. Às vezes, pequenos gastos como esse, né? Ir no supermercado 3, 4 ou 5 vezes por semana. Ir à fruteira 2 ou 3 vezes na semana. São pequenos valores, é 20 hoje, é 30 amanhã, é 40 amanhã. Quando você vai ver no final do mês, você fazendo essa tabela, você está gastando muito mais do que seria o ideal para a tua família. Por quê? Porque não tem um controle, você não tem ideia de fato no que você está gastando. E é uma tabela que você faz em casa, pega uma folha de caderno, escreve ali desenha 10 colunas, com 2 centímetros cada. Preenche esses itens e todo dia comprou alguma coisa, marca numa linha. Comprou outra, marca na linha. E ao longo do mês tu faz isso, final do mês você soma. Você fazendo isso em 2 ou 3 meses, você tem noção onde em média você gasta, né? Com isso você pode prever então cortes como a gente fez, comprar um pouco menos no supermercado. Quem sabe ao invés de fazer o rancho no início do mês, não é mais vantajoso no teu caso ao longo do mês comprar em quantidades menores nas promoções, por exemplo. Ou, por exemplo, né, variar o tipo de carne